Você vê bastante pornografia e está preocupado com esse excesso de pornografia? Ou você se masturba o dia inteiro e está preocupado, nossa, aumentou a frequência da masturbação, não estou dando conta? Ou só pensa em sexo? Ou já extrapolou todos os limites e está um pouco preocupado? Então esse vídeo é para você, vem comigo. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Imoralmente Feliz. Desculpa eu ter ficado um tempo aí sem postar vídeos, mas ultimamente as coisas estão muito mais difíceis. Eu tô tentando produzir conteúdos, mas muitas coisas estão acontecendo. Acredito que a vida da maioria das pessoas também está conturbada, né? Por conta do momento que a gente está vivendo, então eu tô tentando postar na medida do possível. Como eu não quero deixar a qualidade do meu canal cair, então eu quero fazer um conteúdo bom. Então às vezes sai um atraso aí de uma semana o vídeo, mas eu sempre vou continuar postando, tá bom? Porque eu gosto bastante disso. Dando continuidade então à série sobre saúde sexual que eu comecei aqui no canal. Se você está chegando agora, então veja esse episódio aqui que eu explico como funciona essa série. Hoje eu vou falar de um tema um pouco mais controverso, aí, um pouco mais polêmico, que é sobre o excesso de tesão, o excesso de desejo sexual, ou quando ele passa a ter um problema na vida da pessoa, causar um transtorno, um impulso sexual excessivo, ou ISE. E por que falar desse assunto sobre o excesso de sexo, o excesso de desejo sexual ou impulso sexual é um pouco polêmico? Porque é difícil quantificar o que é normal e o que é aumentado ou diminuído. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma liberdade sexual maior e ela tem uma frequência e experiências sexuais diferentes ou mais intensas, experimenta as coisas novas. Então a gente fica com medo de falar, o excesso de desejo é realmente um transtorno, ou a gente está tentando regular o comportamento da sociedade, das pessoas que têm liberdade sexual, o que é normal e o que é patológico. Então fica essa linha tênue aí. Cada minuto eu gasto 40 segundos pensando em sexo. E os outros 20 segundos? Prefiro não comentar. Gente, será que dava para vocês entenderem o meu ponto de vista, o meu modo de olhar a vida? Para mim, o mais bonito no sino é o badá. Outra questão que faz esse assunto ser um pouco polêmico é que ele ainda não tem um consenso na comunidade científica. O DSM, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, que costuma ser um guia aí para psiquiatras e psicólogos que lidam com saúde mental, ele resolveu retirar o impulso sexual excessivo que tinha no DSM-4 e passou a retirar isso no DSM-5, na atualização, porque de tempos em tempos eles fazem a atualização dos transtornos, introduzem alguns transtornos novos e tiram alguns outros. Então, por exemplo, hoje a compulsão por games é mais debatida e etc. Então eles resolveram tirar o impulso sexual excessivo porque não tinha muito consenso na comunidade científica e ainda não tem mecanismos esclarecidos patológicos, fisiológicos muito bem esclarecidos consensualmente falando. Porém, a Organização Mundial da Saúde, ela considera sim o impulso sexual excessivo como sendo um transtorno. Inclusive tem o CID, né, o F52.7. Então se alguém colocar esse CID no seu atestado aí, fica bem, cuidado, brincadeira. Por que a Organização Mundial da Saúde considera assim um impulso sexual excessivo como sendo um transtorno? Porque ela considera isso como sendo dentro dos transtornos dos impulsos de um modo geral. Por exemplo, outros grupos não consideram isso como sendo transtorno do impulso, ainda não está bem esclarecido. Então eles acham que ainda não é consenso, por exemplo, se a pessoa que tem esse transtorno é porque realmente tem um impulso sexual maior ou isso deriva de outros impulsos que a pessoa possa ter. Então é uma pessoa que realmente é mais impulsiva e isso acaba projetando no sexo, assim como ela pode projetar isso em alimentação, comida, games, e outras coisas, como a cleptomania. Então, assim, não fica muito bem esclarecido. Além disso, alguns cientistas consideram, por exemplo, que o impulso sexual excessivo poderia estar mascarando os transtornos já bem delimitados, já bem regulamentados pela comunidade científica, como, por exemplo, a depressão, o transtorno de ansiedade e etc. Então, ainda tem uma linha tênue aí entre a comunidade científica, entre o que eles aceitam e o que não aceito. Porém, como a Organização Mundial da Saúde considera isso como um transtorno, então a gente vai falar no sentido de ajudar vocês, caso vocês estejam passando por esse processo. Então você pode estar se perguntando, mas assim, o que é dependência de sexo, o que é vício, o que é compulsão sexual e o que é impulso sexual? Em relação à nomenclatura, ainda tem uma certa divergência em abrangência, mas na verdade a gente costuma agrupar tudo isso no impulso sexual excessivo. O que seria então esse impulso sexual excessivo? Segundo Avril Goodman, que é um cientista que desde os anos 90 estuda sobre compulsão sexual, impulso sexual excessivo seria um transtorno no qual a impulsividade sexual surge a fim de evitar situações desconfortantes, porém com um padrão de incapaz de controlar isso e persistindo isso por um longo tempo, embora tenham consequências negativas. Bom, o que seria isso, traduzindo isso? Conforme eu já falei, então, a OMS classifica isso como sendo um transtorno dos impulsos. É um padrão persistente de falha de controlar os impulsos.
E o que são impulsos? Por que uma pessoa é impulsiva com relação a drogas, com relação a comida, com relação, por exemplo, à cleptomania? O que são impulsos? Impulsos nada mais são que ações não planejadas, imediatas, em resposta a estímulos externos ou internos, embora gere consequências desconfortantes ou desagradáveis para a pessoa. Ela não consegue reagir àquilo, ela precisa concluir o ato, embora tenha consequências negativas para ela. Isso são impulsos. Isso, basicamente, é o que agrupa o transtorno dos impulsos. A impulsividade sexual excessiva surge, geralmente, em pessoas que têm esse padrão de impulsividade. Geralmente é um tipo de personalidade, a pessoa impulsiva. E são pessoas que costumam correr mais riscos, têm um apetite maior pelo risco. E além disso, são pessoas que sempre querem mais, sempre querem uma coisa a mais, uma intensidade a mais, uma frequência maior para conseguir se satisfazer. Embora nem sempre consiga satisfazer isso. É aí que entra o tal do transtorno, é aí que entra o problema para essa pessoa. Ações imediatas, não planejar respostas a despeito de consequências negativas. Como, caso vocês tenham assistido, né, no filme Ninfomaníaca, do Lars von Trier, que a personagem Joy, de 50 anos mais ou menos, ela relata sobre isso. Ela sempre quer um pôr do sol mais brilhante. É esse tipo de pessoa que pode estar mais sujeita a transtornos dos impulsos de modo geral, e no caso aqui, do impulso sexual excessivo. Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin. Inclusive, esse transtorno do impulso sexual excessivo ele está muito interligado com outros 3 tipos de transtorno, que seriam a bulimia, a dependência de substâncias psicoativas e a dependência de jogos eletrônicos, ou jogos de modo geral. Então eles estão muito interligados por envolver esse tipo de padrões de ações repetidas, de não conseguir controlar, de persistir nisso, apesar de trazer só problemas para a pessoa. Ela não consegue mais ter controle sobre aquilo. Bom, e como saber se você tem esse transtorno? Quais os sintomas que ele pode trazer? O que ele pode ocasionar no corpo? Bom, agora que você sabe o que é o impulso sexual excessivo ou quem pode ter esse problema, agora eu vou falar quais os critérios, os sintomas específicos que podem levar alguém a ter esses sintomas. Não percam o próximo vídeo. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Desculpa não ter postado o vídeo essa semana aí, mas tive bastante imprevistos, né? A vida ultimamente tá tão difícil, tá tão conturbada. Acredito que a vida da maioria das pessoas esteja assim. Tomara que esteja voltando logo à normalidade, nos conformes, no eixo de novo, né? Mas assim, desculpa não ter postado, tá bom? Mas eu não queria postar qualquer coisa para não deixar a qualidade do canal cair. Porque eu tava fazendo vídeos muito bons, assim, dentro da minha capacidade, obviamente, tá, gente? Eu tô aprendendo, tentando dar uma melhor na medida do possível, mas eu também ainda tenho limitações, porque eu tô começando. Faz tempo que eu tô estudando sobre esse assunto, sobre esse tema. Tem muitas variáveis, ainda não é uma coisa totalmente esclarecida, né? Conforme eu já comentei aqui. Então, por isso que eu demorei um pouquinho pra fazer. Mas espero que vocês gostem do vídeo, tá? E não deixem de se inscrever no meu canal.